Muito bem, irmãos, nós estamos mais uma vez aqui para juntos estudarmos um pouco da Palavra de Deus. Quero dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão assistindo nesse momento a lição, e nós estamos trabalhando o assunto o ser discípulo, e eu entendo que todo cristão, à medida que ele se torna um seguidor de Cristo, ele é também automaticamente um discípulo, um aluno de Cristo. Então nós vamos hoje tratar do assunto o ser de Cristo e o reino de Deus. O reino é presente e o reino que ainda está por vir. Nosso tema hoje será o já e o ainda não do reino. Isso implica dizer que há coisas do reino de Deus que eles já aconteceram desde o período em que Jesus iniciou, Jesus inaugurou o reino. E à medida que o Evangelho ele veio se expandindo pelo mundo, nós fomos alcançados pela graça de Cristo e automaticamente nós fomos inseridos no reino de Deus. Porém, geograficamente nós ainda não estamos no reino de Deus. Nós aguardamos ainda a redenção, o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo. E é isso que nós queremos nessa hora, nesse momento, compartilhar com os irmãos. E você que está assistindo aí, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 4, o verso 17, onde Jesus fala a respeito do reino de Deus. O autor do livro, ele diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aqui nós temos a fase em que Jesus iniciou, em que Jesus inaugurou o reino dos céus. Jesus ele veio com a missão de trazer novidade de vida para todos aqueles que viviam na escravidão do pecado. E à medida que ele se materializou como homem, deu início então à sua missão, a primeira coisa que ele fez questão de divulgar foi a chegada do reino de Deus, o reino dos céus. Com o início do ministério de Jesus, os milagres eles foram acontecendo. Após o batismo de Jesus, ele sai então para ser provado no deserto, e no momento em que ele vence todas as barreiras que foi colocada diante dele, ele sai pregando, ele sai divulgando o reino de Deus. E à medida em que Jesus ia pregando, ia divulgando a chegada do reino de Deus, os milagres iam acontecendo, as pessoas iam sendo salvas, ia havendo arrependimento, e de fato o reino de Deus ele ia sendo implantado nesse momento em que Jesus iniciou o seu ministério. E à medida que esse ministério ele vai avançando, o reino de Deus ele vai chegando, ele vai sendo implantado, e as coisas vão acontecendo de forma como Deus havia prometido antes nos seus profetas. Especificamente o profeta Isaías, ele é um profeta que ele fala muito a respeito da chegada do Messias, e que com a chegada do Messias tudo seria diferente. Os milagres iam acontecer, as pessoas iam se reconciliar, e então ele chegou, e esse reino ele foi sendo divulgado. E quando nós olhamos para os nossos dias, os dias em que nós estamos vivendo, nós fomos alcançados pela graça de Jesus, e automaticamente nós fazemos parte agora desse reino. O pastor John Stott ele nos ajuda na compreensão temporal do reino de Deus, pregado por Cristo, quando ele diz que, segundo ele, no Novo Testamento há uma perspectiva de que nós estamos vivendo tempos intermediários. Significa dizer que nós vivemos o reino presente entre o passado, que foi a obra de Cristo na cruz, e também o reino futuro, aquilo que o apóstolo João chama no livro de Apocalipse de novo céu e nova terra. Nós já fomos inseridos no reino de Deus, nós fazemos parte, somos membros do corpo de Cristo, mas nós ainda aguardamos o Salvador, que virá para consumir a sua proposta de reino dos céus. Jesus ele ainda virá fazer a consumação, onde de fato nós estaremos geograficamente num novo céu e numa nova terra. Nós vivemos uma cidadania terrestre, somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, e nós aguardamos ainda
um novo céu e nova terra, onde nós vamos estar realmente juntamente com Cristo no reino de Deus. E quando nós olhamos para esse fato, nós entendemos que a obra de Cristo consumada na cruz, ela nos dá esse direito de pertencermos a esse reino. E hoje nós olhamos para o nosso cenário, o momento que nós estamos vivendo, nós precisamos de fato aplicar isso na nossa vida como cristãos, como pessoas pertencentes a esse reino. Apesar de que o reino de Cristo, quando ele chegou anunciando o reino de Deus, ele trouxe coisas benéficas para a nossa vida, mas nós não estamos escapos de passar por dificuldades. Essa foi uma mensagem, um ponto central da mensagem de Jesus ao anunciar o reino de Deus. Em primeira mão ali para os seus discípulos, ele anunciou o reino de Deus, mas também ele disse que haveriam problemas, haveriam dificuldades por conta da aderência deles a esse reino. Eles aceitaram a proposta que Jesus fez para eles de serem pescadores de homens, de levarem o Evangelho, de serem integrantes desse reino, mas eles também, Jesus fez questão de deixar claro para eles que isso não ia ausentar eles de passarem dificuldades. Quando nós olhamos para a história dos discípulos, as coisas que aconteceram com eles no passado, diversos autores aí escreveram muita coisa a respeito da perseguição que foi feita contra os apóstolos de Cristo e outros seguidores que vieram com a evangelização. Essas pessoas, eles sofreram muito, eles tiveram muitas dificuldades, muitos deles foram assassinados, foram retirados de suas próprias casas. Então houve uma grande perseguição contra os cristãos, e esse alerta Jesus deixou a eles. Ele disse que isso iria acontecer. Essa era uma realidade que ia estar presente na vida deles. E não foi só isso, mas houveram também outras dificuldades que os apóstolos precisaram enfrentar na tarefa de divulgação da palavra de Deus, na tarefa de divulgação do reino de Deus. E ao olharmos para a nossa realidade hoje, como cristãos, nós também fazemos parte desse reino, e essas aflições, esses problemas, essas dificuldades, elas vão acabar acontecendo nas nossas vidas. Eu sei que ao longo da nossa caminhada cristã, a gente tem enfrentado muita coisa, e ainda vamos enfrentar outras que virão, mas isso também faz parte da promessa de Jesus. E isso prova que de fato nós estamos inseridos nesse reino, porque Jesus não falou que seria fácil, mas que haveriam dificuldades. Mas a nossa fé, ela precisa ser provada. Assim como o ouro ele é provado antes de chegar a compor uma joia, assim também a nossa fé, ela precisa ser provada. E ela vai ser provada através dessas dificuldades que acontecem no nosso dia a dia. Jesus ele fazia ênfase em todo o tempo do seu discurso, dos seus sermãos, ao reino dos céus. É tanto que ele ensinou os seus discípulos a orarem dessa forma. Lá em Mateus capítulo 6, quando ele vai ensinar a respeito da oração, ele ensina os discípulos a orarem a Deus pedindo que viesse o reino de Deus, que venha o teu reino. Então essa era a missão de Jesus, implantar o reino e falar dele, das suas perspectivas, do que isso traria no presente para os discípulos, para os apóstolos, todos aqueles que seguissem a Cristo. Mas também Jesus ele ensinava esses homens a buscarem em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 11, Mateus 11, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa era uma proposta muito forte da chegada do reino dos céus, pois o povo que vivia naquela época, eles viviam sob forte opressão do Império Romano. Então a chegada do reino de Deus, a chegada de Cristo, isso traria descanso para a vida deles em diversos aspectos. Na mente de todos aqueles que ouviram isso em primeira mão, soou como se Jesus ele viesse a fazer frente ao reinado do Império Romano, que governava em toda a Palestina naquele período. Mas Jesus ele fez questão de deixar claro que o reino dele não é desse mundo. Isso foi
algo que Jesus ele sempre colocou na mente dos apóstolos, de todos aqueles que seguiam ele fez referência a isso, que o reinado dele não era algo que iria combater aquilo que o Império Romano havia estabelecido na Palestina naquele momento, mas que o reino dele era, em primeira mão, um reino que ia trazer restauração para Israel, ia trazer vida para o povo que vivia sem vida, que vivia oprimido, mas também era perspectiva de um reino futuro. Quando ele diz que o reino dele não é desse mundo, ele está falando de que haveria um reino futuro que ainda iria chegar na consumação do século, como ele vai usar essa expressão, quando ele termina toda a sua obra, ressuscita ao terceiro dia, ele dá a tarefa de evangelização para os apóstolos, e ele diz que ele estaria com os apóstolos todos os dias até a consumação do século. Então a perspectiva de Jesus era de um reino que havia chegado, mas também de um reino futuro que ainda iria chegar. E ele pede para que os discípulos deem prioridade a isso. Mateus 6,33, eles diziam que eles deveriam buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Então a ênfase de Jesus era implantar o reino dos céus e trazer isso de uma maneira bem forte, bem expressiva no coração dos discípulos, e que também eles pensassem não só naquele reino que havia chegado, mas no futuro que ainda havia de vir. Então, em primeira mão, a ideia é de instauração do reino. Jesus ele instaurou o reino e trouxe com a instauração do reino todos os benefícios que essa instauração desse reino traria na vida das pessoas, em primeira mão ali dos apóstolos, que aceitassem o reino, que vissem que de fato o reino dele não era desse mundo, mas que havia algo além, um novo céu e uma nova terra, como descrito no livro de Apocalipse. Então o reino inaugural ele trouxe muitas vantagens, trouxe tudo aquilo que Deus havia prometido em primeira mão ali para o povo judeu. Jesus ele cumpriu a parte dele nesse reino temporal, e a parte que cabe aos discípulos, cabe a todos os que seguirem a Cristo, fica exatamente nesse ponto intermediário do reino que foi instaurado e a promessa de que um novo céu e nova terra, onde estaremos todos juntos com Cristo. A nossa parte, a parte daqueles que seguem a Cristo agora, é de fato também divulgar esse reino para todos aqueles que ainda estão de fora, todos ainda aqueles que estão cansados do pecado, aqueles que estão oprimidos pelas circunstâncias que a vida traz. A nossa proposta agora, a nossa tarefa agora, como lá dos discípulos que Jesus passou para eles, é divulgar esse reino, essa transformação que o governo de Deus na vida do homem pode trazer, e a perspectiva de um reino futuro. Em segundo lugar, o que Jesus também tinha em mente, em perspectiva, com relação ao reino dos céus, ao reino de Deus, era um reino consumado, a consumação do século, como disse o próprio Jesus. Quando nós olhamos para isso, os discípulos eles trabalharam intensamente na proposta inaugural que Cristo fez a eles do reino de Deus, e à medida que o tempo passou, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vamos ver que essa mensagem ela entrou no coração deles, ela de fato fez diferença na vida daqueles homens como Pedro, João, Tiago e tantos outros que trabalharam, que labutaram. Nós conhecemos bem a história da igreja, e nós vamos ver que a proposta da chegada do reino de Deus e suas implicações transformou a vida daqueles homens. Quando nós olhamos para o livro de Atos, a gente vai ver que a igreja ela avançou e muito nesse período, exatamente com a divulgação, com a pregação de que o reino de Deus havia chegado, e com ele os milagres, as curas, o novo viver, a nova vida. Então o livro de Atos é um período de transformação e realmente de aplicação de tudo aquilo que Jesus havia passado para os apóstolos enquanto ele esteve com eles. Efésios 4:30, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí comigo.
todo o seguidor de Jesus, ele tem uma marca. Todo discípulo de Jesus, ele tem uma marca. E essa marca é o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, verso 30, o apóstolo Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Significa que na perspectiva do reino futuro, a nossa vida, a nossa entrada nesse reino futuro, ela é garantida pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E os apóstolos, eles entenderam isso. Jesus fez uma promessa para eles de ir preparar um lugar para que todos estivessem juntos, eles estivessem também juntos com Jesus. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está falando exatamente da perspectiva de um reino futuro. E o que garante a entrada nesse reino é exatamente a presença do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, que o apóstolo Paulo fala também aqui no capítulo 1, é o verso 13. Ele diz: em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O verso 14: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O Espírito Santo, ele é a garantia de que todo seguidor, de que todo o discípulo de Jesus, ele vai entrar nesse reino futuro, na consumação do reino, quando de fato estaremos geograficamente juntos ali no reino de Deus, diante do próprio Deus. Isso Jesus nos garante. Essa informação é passada aqui pelo apóstolo Paulo, e Jesus, ele fez essa promessa para os discípulos, e todos aqueles que decidissem entregar suas vidas a Ele. E todo discípulo de Cristo precisa ter isso em mente, de que nós estamos ainda na divulgação do reino que Jesus implantou, que traz transformação, que traz novidade de vida, que traz cura, que traz liberdade. Mas também nós precisamos olhar para o alto, como disse o próprio apóstolo Paulo, e entender que nós aguardamos ainda o Salvador. E isso é que nos mantém vivos nessa esperança de saber que Cristo, quando voltar, de fato Ele vai nos levar para o reino de Deus, juntamente com todos os irmãos que compõem aquilo que nós chamamos de igreja. Então, o reino de Deus, ele já foi implantado, nós já fazemos parte dele. Porém, ou ainda não, nós ainda não estamos geograficamente nesse reino, mas vai chegar um momento em que nós estaremos todos juntos num novo céu e numa nova terra. O segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com você é a respeito dos dois reinos. Assim como Deus tem o seu reino, o império das trevas também tem o seu reino. Isso é notório em toda a palavra de Deus, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo. Ele fez questão de deixar bem claro isso, de que há o reino de Deus, mas há também o reino das trevas. E nós, em Cristo Jesus, nós fomos salvos e fomos automaticamente encaixados no reino de Deus. E o apóstolo Paulo, com relação a isso, ele escreveu lá em Colossenses capítulo 1, versos 12 e 13, quando ele diz: e ele nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino de luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós vivíamos presos ao reino das trevas, nós vivíamos escravos do pecado, mas Deus em Cristo nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas. E quando nós falamos de seguir a Cristo, quando nós falamos de reino de Deus, essas coisas elas precisam estar sempre firmes em nosso coração e em nossa mente, porque de fato nós vivíamos presos ao pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas em Cristo Jesus nós fomos libertos. O sangue de Cristo nos libertou do império das trevas.
Deus Pai nos deu uma nova vida. E é notório, quando nós olhamos ao nosso redor, que de fato a palavra de Deus ela tem 100% de razão, quando fala a respeito dos dois reinos. O reino das trevas ele vem aí fazendo o seu papel de divulgar a maldade, de divulgar toda a perversidade que existe no mundo, as ideias contra tudo aquilo que Deus estabelece. Isso parte de um ponto central, de uma mente que organiza todo o império das trevas. O apóstolo Paulo também escreveu a respeito disso, capítulo 2, verso 2, aqui da carta que ele enviou aos Efésios, quando ele diz: nós, nos quais andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo deixa bem claro que antes nós também andávamos, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o governo daquele que é o príncipe das trevas. Paulo deixa claro que antes de conhecermos Cristo, nós também fazemos parte desse reino. Nós éramos membros desse reino. E nós vivíamos debaixo do governo do espírito daquele que agora atua nos filhos da desobediência. Muitas pessoas hoje elas têm atitudes, elas atuam debaixo do governo daquele que governa os filhos da desobediência, elas cegas por ele, que a própria palavra de Deus diz que ele cegou o entendimento das pessoas para que elas não vejam, mas elas estão 100% encaixadas no reino das trevas, e elas vivem a sua vida inteira dessa forma. Elas têm atitudes, pensamentos e palavras que caracterizam as pessoas que são governadas pelo reino das trevas. E Paulo diz que antes nós estávamos lá, antes de pertencermos ao reino de Cristo, ao reino de Deus, antes de Jesus divulgar esse reino e as implicações dele acontecerem na nossa vida, nós vivíamos presos pelo império das trevas. E Paulo faz questão de relatar a nossa situação, de como é que andávamos antes, de como é que as pessoas que vivem presas por esse reino, elas andam, elas convivem, elas vivem o seu dia a dia. E ele diz que nós, no verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora. Ele está usando aqui uma expressão do passado, que significa dizer que antes de conhecer Cristo, anteriormente nós também éramos participantes do reino das trevas. E nós vivíamos segundo as inclinações da nossa carne, da natureza humana decaída, lá no Jardim do Éden, pelo pecado de Eva e Adão. Então é dessa forma que o reino das trevas ele molda a vida das pessoas, ele conduz a vida delas para que elas andem de maneira errônea, fazendo a vontade da carne e julgando assim que essa vontade da carne é de fato uma expressão de felicidade, uma expressão de alegria, mas o servo de Deus, o membro pertencente ao reino dos céus, ele vive segundo a vontade do Espírito. Ele é habitado pelo Espírito de Deus e agora vive para Deus, vive para o reino de Deus. As pessoas hoje estão aguardando que tudo volte à normalidade, porque elas julgam que muita coisa daquilo que de fato é normal vai acontecer no momento oportuno. Voltarão as festas, voltarão os problemas, voltarão as dificuldades que essas coisas traem. Aquilo que as pessoas consideram como festa, como alegria, geralmente termina em um momento de desgraça, de problema, de dor. Mas para aquelas pessoas que ainda não são governadas por Jesus, mas ao contrário são governadas pelo governante do reino das trevas, isso é absolutamente normal. Elas querem de fato que isso volte à normalidade, porque o mundo delas é esse.
O mundo delas é esse. Elas não conseguem ver além. Elas estão presas ao reino das trevas, elas estão cegas. Mas nós, o apóstolo Paulo faz questão de dizer que outrora, num outro tempo, nós éramos presos ao reino das trevas. Como ele diz aos Gálatas, ele diz: mas agora, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Agora, no tempo presente, nós fomos libertos do pecado, né? E agora nós somos membros do reino de Cristo. E aí ele segue dizendo o texto: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ele usa a expressão também fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que a mente do homem, ela determina aquilo que ele vai fazer. Quando alguém resolve tomar uma atitude de forma prática, na mente ele já resolveu tomar aquela atitude, aquela decisão em ter aquele comportamento. E o inimigo, ele atua na mente das pessoas. O príncipe das trevas, ele implanta o reino na mente das pessoas. E Paulo, ele diz aqui que nós antes vivíamos dessa forma. É por isso que quando ele escreve aos Filipenses, ele diz que eles deveriam ter uma mente renovada, eles fizessem seleção dos seus pensamentos, de tudo aquilo que eles deveriam pensar, em tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama. E se alguma virtude houvesse, e algum louvor, que isso fizesse parte do pensamento da vida daqueles irmãos ali da cidade de Filipos, os filipenses. E de fato isso se aplica a nós. A nossa mente, ela deve se encher desses pensamentos, desses conselhos que Paulo deu. Porém, aqueles que vivem governados pelo império das trevas, pelo reino das trevas, a mente deles é totalmente diferente. Mas nós temos a mente de Cristo, e é dessa forma que devemos viver. E ele diz que nós éramos por natureza, a natureza humana em si, ela é decaída, ela não tem força para fazer a vontade de Deus. Mas a tendência da natureza humana é sempre o pecado, é sempre viver aquilo que é contrário à vontade de Deus. E por natureza, filhos da ira. O pecado, ele sempre é atraído, a natureza humana é sempre atraída pelo pecado, porque o homem pecou, o homem é caído. O ser humano em si, sem Cristo, ele é falido, ele não tem como se erguer, ele não tem como deixar o pecado, ele é escravo do pecado. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo fala que tem muitas pessoas que vivem dessa forma, mas nós não vivemos mais dessa forma. O sistema do mundo, o mundo ele tem um sistema que funciona de acordo com aquilo que o reino das trevas determina em todos os aspectos. Isso é claro, isso é notório, basta nós olharmos para isso. Mas de fato existe um conflito entre o reino de Deus e o reino das trevas. Isso é observado, que existem dois reinos que governam esse mundo. E como cristãos nós precisamos estar atentos, como discípulos de Cristo, nós precisamos estar atentos, assim como nossos irmãos lá do passado, que receberam em primeira mão de Jesus a implantação do reino dos céus e todas as suas implicações. E nós precisamos ter de fato em mente e no nosso coração também que nós vivemos cercados de um reino que é totalmente escuro, o reino das trevas. Mas nós precisamos ter atitudes de filhos da luz, né? Precisamos ter atitudes de filhos da luz, andar como filhos da luz, ser identificados como pessoas que trabalham, que lutam em prol do reino de Deus. E o discípulo de Cristo, ele precisa de fato compreender isso, independentemente das circunstâncias. Os apóstolos, os primeiros apóstolos que Cristo chamou, depois de algum período em que o trabalho da igreja avançou, veio o apóstolo Paulo, eles compreenderam essa realidade, que apesar de serem membros do reino dos céus, eles estavam cercados pelo império das trevas, mas eles deveriam viver, eles deveriam se revestir
como eleitos do Senhor, como pessoas que eram pertencentes a esse reino, e viver uma vida que satisfazesse a Deus, e o mais importante de tudo, fazendo a propagação, a divulgação da chegada do reino dos céus e todas as suas implicações, as suas vantagens, e anunciando também um reino futuro, de onde nós aguardamos o Salvador. E eu espero que nós possamos ter compreensão disso, saber que nós não somos membros do reino de Deus, do reino dos céus por acaso, mas há de fato uma tarefa que nós temos que cumprir. Aquilo que mudou a nossa vida, aquilo que transformou a nossa vida, nós devemos divulgar ao máximo para que isso transforme, para que isso mude a vida das pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e ver que de fato não só de nome e nem só de aparência nós somos pertencentes ao reino dos céus, mas de fato, e as nossas atitudes também, elas vão mostrar que nós pertencemos a esse reino, e elas vão desejar fazer parte também, elas vão desejar conhecer esse Jesus que nós conhecemos. E eu espero que nós possamos ter compreensão disso. E eu quero ler uma última referência aqui com você, lá em Apocalipse, capítulo 21, o versículo 1, onde o autor diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O apóstolo João, ele está fazendo referência aqui ao reino consumado, um novo céu e uma nova terra. E nós precisamos viver aqui nessa terra o já, o agora, com a perspectiva do ainda não. E o ainda não é de fato esse novo céu e essa nova terra, que nós ainda não estamos nele geograficamente, mas nós já temos o direito de estar nele quando Cristo ressuscitar. Aliás, quando Cristo vier arrebatar a sua igreja, nós estaremos então, enfim, no novo céu e uma nova terra. E nós precisamos viver dessa forma, de uma forma que divulgue tudo isso, para que outras pessoas também sejam alcançadas por esse reino e desejem ter a vida transformada pelo poder de Jesus Cristo. Muito obrigado, até a próxima.